Pessoal, a gente está começando nossa live aqui. É a primeira vez que nós fazemos uma live, então eu queria confirmar com vocês pelas mensagens se vocês estão conseguindo me ver e ouvir, tá? Tô vendo que tem várias pessoas já ligadas. Sara, você está conseguindo ouvir? Você consegue mandar uma mensagem pra gente? Ah, que bom. Hoje essa live vai ser a primeira live do Proesc. Eu queria agradecer em especial a Sara Nicolelli. Há mais ou menos uns 12 dias, logo quando a gente começou a discutir mais a questão da pandemia aqui no Brasil, a Sara fez uma pergunta, né, sobre como é que isso afetaria a vida do filho dela, a vida dos filhos das pessoas com esquizofrenia. Eu tentei discutir, levei essa questão para discutir num grupo, que é um grupo que a gente tem de pesquisadores, né? A pergunta da Sara mais especificamente é se as pessoas com esquizofrenia estavam em maior risco de contrair a Covid, né? Essa Covid-19. A gente levou para um grupo de pesquisadores, esses pesquisadores nós discutimos, e depois daquilo eu fiquei pensando, né, qual o objetivo, eu acho que do Proesc, o objetivo da pesquisa, e a gente viu que a universidade tem que ter um papel mais ativo no sentido de responder essas questões e de uma forma mais dinâmica. Eu acho que o isolamento social está aí, estão todos tendo que lidar com essa situação de ficar mais restritos em casa, e isso traz uma série de implicações, seja para os clínicos, seja para as mães, seja para os próprios pacientes. Então, a gente espera que essa iniciativa da live do Proesc, nós queremos continuar, mas em específico ela foi motivada por essa pergunta da Sara e acho que pela missão do Proesc de levar e discutir informações. Hoje nessa live vou estar eu e a Claudiane Salles Daltio. A Claudiane é diretora de assistência do Proesc, ela é responsável pela assistência dos pacientes ao Proesc. Eu só queria, então, passar dessas explicações iniciais e me apresentar. Meu nome é Ari Gadelha, eu sou professor da Escola Paulista de Medicina, vice-chefe do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina e coordeno o Proesc. O Proesc é o programa de esquizofrenia da Escola Paulista. Ele tem mais de 30 anos de existência. Vários das principais pessoas que trabalham na assistência à esquizofrenia fazem parte ou fizeram parte do Proesc. E a gente tem uma missão de gerar conhecimento e de treinar pessoas para cuidar de quem tem esquizofrenia e de suas famílias. Eu pedi especificamente a AMI, na figura da Sara, e a pessoas da ABRE que enviassem perguntas para a gente. Eu vou tentar, então, acho que tem que deixar claro, né, essa primeira live, o objetivo é dar respostas à questão do impacto da Covid no tratamento da esquizofrenia. Eu vou fazer um breve resumo sobre a situação, sobre o que a gente sabe da infecção. Acho que isso é importante para poder acho que ajudar as famílias. A gente tem sido bombardeado por uma série de informações e acho que um dos objetivos da gente poder fazer essa comunicação é tentar centralizar, tentar dar uma informação, acho que mais filtrada para pessoas com esquizofrenia. Mais especificamente, então vamos lá. O que a gente sabe é que essa é uma doença que começou os primeiros casos no final do ano passado, na China. Ela é causada por um coronavírus, tá? Esse vírus tem o nome de SARS-CoV-2, e a doença se chama Covid-19, por conta do ano de 2019. Ela no começo parecia restrita a uma região da China, mas essa região foi amplamente afetada, muitas pessoas foram acometidas, e ela se alastrou de forma muito rápida na China e depois começou a atingir outros países. Em todos os países havia uma dúvida sobre a necessidade de adotar medidas restritivas ou não, e o que a gente tem visto, de um modo geral, é que países que adotaram como política o isolamento social tiveram melhores resultados. Então a gente pode citar mais especificamente Singapura, Austrália, né?
A Coreia do Sul teve um início da doença, mas depois conseguiu fazer essas medidas. E na China, na própria China, depois dos primeiros casos, eles adotaram uma série de medidas, foi uma das maiores restrições, né, de trânsito de pessoas na história da humanidade. E parece que isso realmente ajudou a reduzir, digamos assim, a taxa, a velocidade da disseminação desse quadro. A doença em si, né, isso é importante, ela é uma doença respiratória, as principais complicações são respiratórias, e o risco está associado, de mortalidade está associado a complicações respiratórias. De um modo geral, existe um grupo de alto risco. A mortalidade é maior de acordo com a faixa etária. Quando a gente observa a faixa etária menores, a mortalidade é muito baixa, tá? Muito baixa, não é muito maior do que outras doenças respiratórias, que já houve também infecções generalizadas, como H1N1, né? Mas quando você aumenta essa faixa etária, vai aumentando a taxa de mortalidade, de letalidade. Então, acima de 60 anos, essa taxa aumenta, e acima de 80 anos seria o pico. Seriam até 14% de pessoas acima de 80 anos parece que tem um risco maior de mortalidade. Além da idade, um outro fator que tenha sido associado à mortalidade associada à Covid-19 é a presença de comorbidades. O que é que a gente quer dizer com comorbidade? Então, a pessoa tem uma segunda doença, tá? Uma doença como a presença de diabetes, uma doença respiratória, ela já tem uma imunodeficiência, então a mortalidade ela acaba aumentando de acordo com a idade e com a presença de uma dessas condições. Isso não quer dizer que não seja uma doença que tenha risco para indivíduos jovens. Nós temos casos de indivíduos jovens, sem comorbidade, que também tiveram gravidade e até mortalidade, até letalidade por ela, mas é bem menos comum, tá? Bom, eu estou fazendo esse preâmbulo porque eu acho que a pergunta mais importante, a pergunta que acho que assusta todos eu tenho um filho com esquizofrenia, ou eu tenho esquizofrenia. Por conta da esquizofrenia, eu estou em risco aumentado? Bom, nosso grupo fez uma revisão de literatura recentemente para tentar responder essa pergunta. A questão de a pessoa só pelo diagnóstico de esquizofrenia ser imunossuprimida, isso não é claro. Tá? A gente não consegue dizer claramente, eu tenho esquizofrenia e só para eu ter esquizofrenia eu tenho risco aumentado. Isso é muito discutível, a gente não tem tantas evidências assim que o diagnóstico da esquizofrenia ela é igual a ter uma imunodeficiência. Tá? Apesar de isso ser discutido na literatura, nós temos poucas evidências. Tá? Dito isso, aí a gente pode dizer, poxa, mas então quem tem esquizofrenia não tem risco aumentado? Aí eu acho que vale a pena a gente discutir a questão da comorbidade. Tá? Do que é que significa ter essa comorbidade. Então, o que é que a gente sabe? A gente sabe que as pessoas que têm, por exemplo, maior incidência de doenças respiratórias, uma prevalência de doenças respiratórias, então se eu tenho, por exemplo, uma asma, ou se eu tenho um enfisema pulmonar, eu estou em risco aumentado se eu tiver a Covid-19. O que é que acontece com isso? Assim, boa parte dos nossos pacientes são pessoas que fumam bastante, tá? São pessoas que fumam bastante. E é muito alta a taxa de pessoas com esquizofrenia que são tabagistas pesados e que têm problemas pulmonares decorrentes do tabagismo. Então, o que é que eu quero dizer? Que as condições comumente associadas à esquizofrenia podem colocar as pessoas com esquizofrenia numa situação de risco. Tá? Então, vamos examinar aqui situações que podem acontecer na esquizofrenia e que podem colocar essas pessoas em risco. Então, doenças pulmonares, acho que isso é uma condição que a gente pode colocar como importante. Doenças cardíacas, a gente sabe que boa parte das pessoas com esquizofrenia tem doenças cardíacas, então tem um risco aumentado para a doença cardiovascular. Só vendo aqui a parte do... Tá. Se você tiver câncer, é uma doença associada, também é um fator de risco para ter. E quando eu falo de comportamentos associados, eu acho que a gente pode pensar em algumas outras situações que podem acontecer quem tem esquizofrenia. A gente recebeu algumas perguntas sobre questão, por exemplo, de
de higiene, do que a gente chama de etiqueta respiratória. Uma das principais maneiras de evitar a contaminação pela Covid-19 é você adotar hábitos como limpeza, higiene das mãos, evitar contato com outras pessoas. E a gente sabe que para um indivíduo que está mais desorganizado, né, o indivíduo que está em crise, eventualmente tem dificuldades de controlar, de organizar o próprio comportamento, vai ser mais difícil adotar essas medidas de etiqueta respiratória. Então, nesse sentido, ele pode tanto se colocar mais em risco, como colocar outras pessoas em risco também. Então, acho que é importante a gente tentar pensar em maneiras de cuidar melhor dos indivíduos que estão mais desorganizados. Um outro aspecto é que, pelo isolamento, a gente chama isolamento social, mas é o que a gente fala, na verdade, de isolamento físico, né? A pessoa não ficar em contato com outras pessoas, evitar aglomerações. A gente sabe que pessoas com esquizofrenia, principalmente de novo as mais desorganizadas ou as mais agitadas, elas podem ter muita dificuldade em respeitar essa questão de isolamento, né? Então, eu fico pensando, um paciente que já tem ali uma digamos assim, uma rotina, né? Então ele tem uma rotina, ele sai de casa, ele tem os seus hábitos. A doença acaba impondo a esse paciente, a essa família, uma mudança na rotina. E os nossos pacientes, seja pela questão cognitiva, seja pela desorganização, seja pela formação de hábito, podem ter muita dificuldade de entender e aceitar essa limitação na sua rotina. E aí a gente vai ter uma outra dificuldade. Então, de novo, não parece que a esquizofrenia por si só cause um risco aumentado, o diagnóstico de esquizofrenia, mas que condições clínicas associadas à doença, tá? E comportamentos associados à doença podem sim expor esse indivíduo a uma maior chance de contrair a doença pela dificuldade em seguir as orientações de cuidado para evitar a contaminação e de ter maior gravidade na doença. Então, eu acho que esses dois aspectos alertam para a gente que sim, a gente vai ter que ter, enquanto profissionais, enquanto famílias, enquanto pacientes, um cuidado redobrado. Tá? Aí, além desses dois primeiros pontos, tem uma outra questão que tem sido menos discutida, mas que eu também já tenho visto pelas perguntas das famílias, que isso tem afetado a todos. Que a questão é a seguinte: os pacientes com esquizofrenia, eles têm uma condição crônica, um transtorno crônico, que se manifesta pela presença de delírios e alucinações, e que geram uma série de impactos. Esses impactos na vida do indivíduo incluem uma maior sensibilidade a fatores estressores e envolvem também possivelmente ser mais sensível a essa questão dos conceitos, desse bombardeamento de ideias e talvez até entrar em crise, né? Então, qual que é o ponto aqui? É muito provável que a alteração da rotina nessas pessoas e essa situação de angústia gerada pelo isolamento social, por todas essas informações, elas possam aumentar o risco de você desenvolver uma crise psicótica. Tá? Então, a gente recebeu algumas mensagens de familiares perguntando como lidar com essa questão. Assim, poxa, meu filho está muito agitado, ele está muito angustiado, ele tem tido crises de ansiedade, o que é que eu posso fazer? Né? Eu tentei, então, fazer um resumo dessas primeiras questões. Então, acho que a ideia é explicar o que é a Covid, explicar o risco em geral. Tá? Então, esse risco em geral, que a gente sabe de fatores de risco, são idade acima de 60 anos, comorbidade com condições clínicas, sobretudo condições clínicas que afetem a capacidade respiratória e a resposta imune. Tá? Do ponto de vista da esquizofrenia, a esquizofrenia em si não tem um risco, mas em média os pacientes com esquizofrenia, por terem mais comorbidades clínicas, por terem mais dificuldades respiratórias, por terem maior índice de tabagismo, maiores dificuldades de seguir a etiqueta respiratória, possivelmente eles estão em maior risco de adquirir a Covid e maior risco, em média, de ter a doença. Se você não está nessa situação de risco, isso não quer dizer que você possa se expor. Você tem que, digamos assim, seguir as mesmas orientações que têm sido feito para todos. Tá? Então, eu acho que isso responde à primeira pergunta. Eu não sei se a Claudiane está online, eu realmente não tenho tanta experiência aí com a live. Deixa eu ver. Não.
Bom, eu vou tentar então responder alguns pontos que foram levantados junto aí ao pessoal da AME, assim. Acho que uma primeira pergunta que eu acho, me parece bem importante de responder, porque a gente recebeu essa pergunta de diferentes pessoas, é sobre clozapina, tá? Então a gente recebeu muitos questionamentos sobre, inclusive pacientes falando, olha, eu acho que eu vou parar a clozapina, porque quando eu comecei a tomar a clozapina, me disseram que ela podia afetar a imunidade, tá? Então, só para explicar, quem já está em uso de clozapina, quem faz seus hemogramas em dia e está bem, não está em risco aumentado de gravidade. Tá? Então, quem toma clozapina e tem tido boa resposta, não tem nenhuma indicação de interromper o uso da clozapina. Tá certo? Essa questão da imunidade com clozapina é um risco eventual e muito baixo. Tá? A gente fala que menos 0,3% dos pacientes vão ter alguma dificuldade com a clozapina. E se o seu hemograma está normal, você não tem nenhuma alteração no hemograma, você não tem nenhum risco aumentado, tá bom? Então, o primeiro pedido que eu faço, a primeira orientação, esclarecimento e pedido que eu faço para vocês é de que não interrompam a clozapina. O risco para o paciente de interromper a clozapina, de ter uma crise psicótica, é muito maior do que o risco da doença. Não existe risco aumentado de gravidade da infecção para quem usa clozapina. Então, não há indicação de interromper o uso de clozapina. Tanto isso é relevante que acabou de sair uma orientação em alguns países que, em situações excepcionais, na qual o paciente não consiga manter os hemogramas mensais, se esse paciente, nos últimos hemogramas, vinha estável, ou seja, vinha com hemogramas normais, você deve manter a clozapina e adiar o próximo hemograma. Tá? Então, de novo, não há indicação de alterar o esquema de clozapina por conta da Covid. Claudiane, você quer falar alguma coisa? Bom, e eu também queria usar esse raciocínio da clozapina como acho que um critério que a gente tem, que eu acho que tem pautado assim, essa discussão da Covid e saúde mental em geral. Assim. A Covid traz um risco à saúde, é um risco que para a maioria das pessoas não vai ser importante. A gente sabe que 80% das pessoas vão ter formas leves da doença, 20% vão ter uma forma que necessita cuidado e as taxas de mortalidade são bem mais baixas, então, em torno de 0,1%, 0,2% tem indivíduos com 40 anos de idade. Ou seja, existe um risco, mas a gente não pode. A esquizofrenia também traz riscos. Se você tem a esquizofrenia e está estabilizado com a sua medicação, interromper a medicação é um risco muito maior, né, para a sua saúde do que a possível infecção pela Covid. Então, o tratamento tem que ser mantido. Recentemente, houve uma orientação de que, inclusive para preservar os pacientes e manter a questão do isolamento, de que as receitas de controle especial elas estão com duração estendida. Receitas que foram feitas há 30 dias antes dessa nova orientação, elas podem ser prorrogadas por mais 30 dias. E se o médico achar indicado, ele pode fazer uma receita com quantidade suficiente para até 6 meses. O objetivo disso é evitar que o paciente precise sair, digamos assim, para pegar receitas e assim evitar essa exposição a uma consulta e ao sistema de saúde, a UBS, caso ele esteja estável e o médico considere que ele tem condições de ficar até 6 meses sem consulta, tá bom? Eu até queria ouvir de vocês se alguém já usou esse esquema da receita estendida e se isso tem funcionado na UBS. Se alguém for responder aqui. Tá. Deixa eu só ver aqui algumas outras perguntas. Então, só revendo aqui as perguntas.
E tem algumas perguntas sobre o tratamento da esquizofrenia como um todo, tá? Não são especificamente sobre a Covid. A Sônia que respondeu que conseguiu pegar para 2 meses. Outra pessoa colocou que recebe receita sem data. Essas são práticas que algumas pessoas já fazem, né? Então ainda não está nessa regra nova. Então acho que vocês fiquem atentas, conversem com o médico de vocês, que isso é uma maneira de evitar, digamos assim, a exposição ao sistema de saúde se você está estável. Então, o que eu estava querendo colocar da questão da Covid e da esquizofrenia é que tem que ter um bom senso. A gente não pode, por medo da infecção da Covid e das suas consequências, expor o paciente digamos assim, a um risco maior que a falta de controle sobre a doença. A gente organizou essas lives e a gente vai tentar abordar nas próximas lives algumas questões que eu imagino que todos tenham. Então, algumas perguntas que a Sara me passou, eu vou tentar passar para essas próximas lives. A próxima live, que é na quinta-feira, a próxima live que é na próxima quinta-feira, vai ser sobre... Algumas pessoas estão falando que o som está falhando, deixa eu ver se melhora assim. Então, na próxima quinta-feira, se eu não me engano, é sobre rotina. Porque eu tenho a impressão que essa é uma das principais dificuldades, né? A gente sabe que as pessoas com esquizofrenia têm muita dificuldade de aceitar mudanças, tá? Essas mudanças de rotina, muitas vezes elas podem aumentar o nível de ansiedade, dificultar o relacionamento dentro de casa, aumentar o nível de tensão dentro da família e, eventualmente, esse nível de tensão pode exacerbar a questão do risco da crise psicótica. Então, na próxima quinta-feira, a gente vai ter uma live especificamente sobre rotina organizada. Quem vai fazer a live é a Gabriela Cruz, que é a terapeuta ocupacional do PROESC. Nós vamos ter outras lives também sobre a questão de benefícios com a Luciene Redondo e sobre gerenciamento de estresse. Tá? Eu vou tentar agora responder algumas perguntas que alguém está me falando, né? Doutor Ari, meu filho tem consulta amanhã, para estar muito bem, tem bastante remédio, tá? Olha, de novo, assim, é difícil você fazer algumas respostas, porque, de novo, a gente tem que tomar um cuidado aqui, cada situação é única. Mas se o paciente está estável e você pode adiar essa consulta, talvez seja o momento de adiar, porque a gente sabe que está numa curva ascendente. Lembrando também que, apesar da gente falar que tem uma infecção no Brasil, essa infecção ela tem momentos diferentes. Em São Paulo, a gente tem um momento em que ela já é uma realidade. Existem outras cidades em que ela ainda não chegou. Isso não quer dizer que a gente não deva tomar cuidados, mas os cuidados que são tomados em São Paulo, elas estão muito no sentido do isolamento social, enquanto em outras cidades você pode ter uma conduta um pouco mais tranquila, tá certo? Então, assim, eu vou cancelar ou não a consulta. Você está numa cidade que ainda não teve o atendimento, né, acho que não há um risco muito grande. Se você está em São Paulo, no Rio de Janeiro, cidades que você já tem um número maior de infectados, acho que convém conversar com o teu médico, o médico do teu filho, tá? Tirar a dúvida com ele, e se ele achar prudente que pode ser adiado, adiar essa consulta, tá? Tá. A gente recebeu aqui algumas perguntas sobre a questão do internamento, da internação, tá? Essa é uma preocupação muito grande. Nós temos o PROESC que tá ligado ao Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental, que é um equipamento da saúde do estado de São Paulo, que ele também... nós temos pronto-socorro e unidade de internação. E a gente tem discutido diariamente essa questão dos pacientes internados. Saiu um artigo publicado de um grupo chinês, e o que ele alerta ali é uma coisa que a gente imagina, numa enfermaria psiquiátrica, se você tem um paciente internado, psicótico ou muito agitado, esse paciente vai ter muita dificuldade de seguir as orientações, de se manter com máscara, de evitar o contato com outros pacientes, e isso pode levar à contaminação de outras pessoas. Então, o que é que tem sido preconizado? Tem sido preconizado você ter uma enfermaria especial, um isolamento especial para esses pacientes, né? Mas isso tem que ser feito no ambiente adequado. A gente sabe que a internação
psiquiátrica, ela tem que ter condições de dar um conforto, de dar um bom suporte àquele paciente. De novo, não é pela questão da Covid que a gente vai expor o paciente a uma situação que não seja terapêutica. A gente tem que tomar cuidado com essa infecção respiratória, mas a gente não pode descuidar de todas as outras coisas que a gente sabe que funcionam para a doença psiquiátrica, né? Para um transtorno mental. Então, o que é que tem sido feito também para preservar os pacientes internados? Tem sido sugerido, né, que se evitem visitas. Tá? Por quê? Se todos esses pacientes recebem visitas, por mais que nós sejamos cautelosos em fazer digamos assim, a triagem dessas visitas, do ponto de vista respiratório, se aumenta o risco de contágio. E pacientes internados, pelo próprio fluxo de uma enfermaria, eles têm mais chance de contaminar um ao outro. Então a gente tem sugerido, sempre que possível, sempre que o serviço abrir essa possibilidade, fazer, digamos assim, o contato via online, tá? Sempre que possível. Isso é uma maneira de não deixar essa pessoa sem contato com sua família, de não deixar a família desamparada no contato com o paciente, mas, ao mesmo tempo, evitar o risco de contaminação. Esse risco de contaminação, ele envolve tanto daquela pessoa já estar contaminada e levar para a enfermaria, como o problema dela se expor, desse familiar, muitas vezes usando um serviço público, né, de transporte público, se isolar ou se contaminar nesse trajeto. Então, quando a gente fala do isolamento de contato, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é de preservar as pessoas de se exporem, né, a aglomerações. Então, quando a gente fala que, dentro do possível, você evite a visita presencial, mas mantenha essa visita online, é uma maneira de você evitar que mais pessoas se exponham a aglomerações. Tá? Aqui o Otelo fez uma pergunta sobre a questão do aumento do sintoma paranoia. O que eu acho importante, assim, a gente fala de pessoas com esquizofrenia, mas certamente a gente não está falando de pessoas que são iguais. Cada um tem a sua particularidade. Tem muitos pacientes, eu diria que a maior parte dos meus pacientes não teve uma piora por conta dessa situação da Covid. Eu acho que eles têm mais dificuldades acerca da mudança de rotina, tá? Mas não necessariamente crise. Há alguns pacientes, talvez aqueles que já estivessem menos, digamos assim, compensados ou mais desorganizados, a gente observou que eles incluíram essa questão da Covid dentro do seu sistema delirante. Tá? Aí aqui tem dois tipos de sintomas que têm que ser cuidados. O primeiro são sintomas ansiosos e o segundo são sintomas psicóticos. Tá? Dentro do possível, se você percebe que tem uma mudança no comportamento, ou um maior isolamento, ou maior desorganização, vale a pena entrar em contato com o profissional de referência, tá, de vocês, para poder discutir o que é que pode ser feito. Se são sintomas isolados, se é possível avaliar que são sintomas ansiosos isolados, fazer mudança de rotina, alguma maneira de gerenciar o impacto emocional disso, do ponto de vista comportamental. Se isso não é suficiente, pensar em uma medicação para ansiedade. E se fica mais claro que de fato é uma questão paranoica, ou de piora da paranoia, de piora dos sintomas psicóticos, discutir a questão de uma mudança na medicação. Tá? Então, aqui uma pergunta da Mayra sobre ansiedade. Isso a gente tem observado, assim, tanto em pacientes com esquizofrenia como na população em geral, né? A gente observa muitas pessoas mais ansiosas, mais angustiadas e que relatam a dor no peito, a falta de ar, né? Só para tentar, como é que eu tenho me pautado, assim, acho que uma preocupação quando alguém relata algum sintoma respiratório é saber se ela tem uma síndrome gripal ou não. Tá? Se tem a síndrome gripal, aí a segunda questão é se ela tem gravidade ou não. Uma síndrome gripal de baixa gravidade, leve, sintomas leves, sem repercussão, a pessoa deve ficar em casa, ela não deve procurar um serviço de saúde. Tá? Uma síndrome gripal que evolui com falta de ar, que evolui com comemorativos, esse indivíduo deve procurar um atendimento. Agora, se o indivíduo está claramente ansioso e tem dor no peito, né, aí é uma questão de manejar essa ansiedade. Eu acho que a primeira abordagem é falar sobre isso, tentar identificar o que é que está deixando ela ansiosa, tentar fazer um esclarecimento, né, das coisas. Então, muitos pacientes eles não vão falar que estão ansiosos, eles vão falar que estão com dor no peito. E aí eu acho que isso pode ser um indicativo de que a ansiedade veio e afetou esses indivíduos. Então, me parece que é mais a abordagem inicial em relação à ansiedade é falar sobre isso, esclarecer.
com vários pacientes, inclusive pacientes que não têm esquizofrenia, quando a gente traz esse ponto à tona e fala sobre isso, eles podem falar sobre as angústias e ansiedades deles, a gente percebe que tem uma melhora, né? Tá. Eu vou tentar aqui responder algumas perguntas e vou tentar seguir o fluxo, tá? É, o Thiago Nassau falou aqui que tem uma consulta e que a consulta foi cancelada. Isso tem acontecido, tá? Vários serviços têm se organizado de maneira diferente sobre essa questão da ansiedade, de como é que lidam com a Covid. A pessoa não pode ficar sem medicação, tá? Então, se você teve a sua consulta cancelada, mas você tem medicação para 2, 3 meses, está bem, ok, usa a medicação em casa, aguarda, não precisa ir ao serviço de saúde. Agora, se você está em risco de ficar sem medicação, liga lá no serviço, pede para ser, se não for possível a consulta, pelo menos que alguém faça a receita. Lá no CAISM, qual foi a conduta que a gente adotou diante das recomendações? Todos os pacientes estáveis foram contatados, nós perguntamos sobre a disponibilidade de receitas e fornecemos as receitas a eles. Tá? Isso foi feito. E se o paciente precisa de receita, mas não tem necessidade da consulta porque ele está estável, nós fornecemos a receita sem passar em consulta. Aqueles pacientes que precisam de consulta, nós temos tentado fazer uma consulta presencial ou online para eles. Tá? Então, esse é o fluxo que a gente tem seguido. Agora, cada serviço tem um fluxo próprio. Na dúvida, entre em contato. Agora, como regra geral, não pode ficar sem remédio. De novo, o risco para um paciente com esquizofrenia ter uma crise sem medicação é muito maior do que, em média, tá? Em média, do que o risco do impacto da Covid-19. Então, isso serve. Outras perguntas que a gente recebeu sobre medicação injetável, né? Então, a mesma coisa, tem que manter medicação injetável. Poxa, mas o serviço não está fazendo. Entre em contato, exige, se for o caso, fala com a secretaria, se você tiver recursos, leva o teu filho na farmácia, arranja alguém para poder fazer a medicação. Se é uma medicação que é dada no equipamento de saúde do estado, do município, um serviço de saúde pública, esse serviço tem que tentar garantir o fornecimento dessa medicação. Tá bom? De novo, quando eu falo isso, não é de forma alguma para culpar o serviço, a gente está sobrecarregado, todo mundo tentando entender o que fazer nessa situação, mas a gente tem que ser muito cuidadoso e conversar com esses serviços de que eles têm que tentar manter o suporte, né? Tá, aqui uma pergunta interessante também da Jussara, que é um outro ponto aqui, né? Sobre paciente, sobre tomar ou não a vacina, né, da H1N1. Isso é uma discussão, porque, poxa, teoricamente a vacina para quem é imunossuprimido não deveria ser tomada e tudo, mas de um modo geral a recomendação é dar a vacina, tá bom? Não tem nenhuma recomendação de não dar a vacina para pessoas com esquizofrenia pela esquizofrenia. As orientações para vacinação são as mesmas da população em geral. Tá bom? E a vacinação é importante porque, principalmente agora, nos próximos meses, a gente deve ter o período em que tem mais infecções respiratórias, tá? E se você está vacinado para H1N1, para influenza, a gente protege você não só dessas gripes, mas a gente consegue também ter um pouco mais de clareza sobre se você desenvolver uma síndrome gripal depois dessa vacinação, de um risco relativo sobre a Covid-19, sobre o SARS-CoV-2, tá? Tá. Tá. Tem aqui uma pergunta que eu acho que não tem muita relação com a questão da Covid, mas que eu acho que é uma questão do tratamento como um todo, né, que só reforça aquilo que a gente está falando. O filho não está tomando a medicação, ele está inquieto, né, e tem uma fala desorganizada. Então, nesse caso, tem que procurar atendimento, tá bom? De novo, a gente não vai deixar uma pessoa que não está bem, que está em crise psicótica, em casa, por conta do medo da Covid-19. Nesse caso, a crise psicótica é um risco maior para a pessoa, né, do que a infecção e as suas consequências. Tá? Deixa eu... Algumas pessoas têm perguntado aqui sobre a hidroxicloroquina, né? Assim, tem saído algumas orientações, esse é um dos tratamentos propostos, é um tratamento que tem mostrado resultados favoráveis em pessoas que têm a infecção
pelo coronavírus, mas a gente ainda tem pouco dado aí sobre isso em esquizofrenia, assim. É, deixa eu ver... Tá aqui, a Jussara faz a mesma pergunta sobre... Desculpa, voltando um pouco à questão da vacina. Eu tô me acostumando com essa história dessa live, tá? É, mas o risco de sair nesse momento para fazer a vacina, de novo, assim, o risco de sair para fazer a vacina é um risco que todos estão submetidos. Eu tenho visto em vários locais que eles têm adotado aqueles drive-thru, esquemas especiais para você poder fazer a vacinação de uma maneira mais segura. Eu diria que se você conseguir evitar a exposição ao serviço de transporte público, aglomeração, vale a pena fazer a vacina. Acho que a ideia é fazer a vacina sempre que possível, tá? Tá. Aqui tem uma pergunta sobre a parte psiquiátrica, né? Se devo me preocupar com oscilações no decorrer do dia, quando o paciente em determinados momentos apresenta um pouco de inquietação. Então, assim, alguma oscilação, ela sempre vai acontecer. Todo mundo oscila ao longo do dia. E cada pessoa tem um padrão de oscilação. A gente tem pacientes que são muito estáveis e tem pacientes que são instáveis. Para tentar responder essa pergunta da Priscila, eu acho que o ponto é o seguinte: essa oscilação ela aumentou recentemente, o padrão de comportamento se modificou, seja por conta da preocupação com essa infecção, seja por conta das mudanças na rotina, aí sim isso tem que ser abordado, tá bom? E a primeira linha de ação é tentar fazer digamos assim, uma conversa, uma avaliação. Se o paciente não estiver passivo, você não consegue entender o que está acontecendo através da conversa, aí vale a pena tentar entrar em contato com um profissional de saúde. Eu tenho visto vários serviços de saúde, tanto particulares quanto públicos, oferecendo essa possibilidade do atendimento online diante das necessidades de isolamento social. Então, se você está em dúvida, busque o serviço de referência e veja se eles estão oferecendo isso, porque eu acho que é um jeito de vocês terem orientações por pessoas que já estão conseguir, que já conhecem o caso, né? Senão a gente acaba digamos assim, dando orientações para pacientes que a gente não conhece, tá? Aqui a Mayra tá falando que ela levou o filho para caminhar ontem, pois por conta dessa questão de como é que lida com a questão de casa, assim. Então, de novo, as recomendações são as mesmas, assim. Quando a gente fala evitar sair de casa, o que a gente está querendo é evitar aglomeração. O mais importante é evitar o contato com pessoas, né, que também podem ter a Covid, por isso se infectarem. E evitar o contato. Eu acabei não falando, mas a principal forma de contato, de contaminação, é o contato. Né? Ela é uma doença que se dá através da disseminação predominantemente de gotículas. Essas gotículas se depositam em alguma superfície, na mão, quando você leva a mão ao rosto, e você contamina outras pessoas nesse contato. Existe uma discussão que ela também pode ser, esse vírus também pode estar no aerosólio, também pode ser disseminado pelo ar. Mas essa possibilidade parece ser menos possível. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você sai de casa num horário em que você tem menos pessoas na rua, em que você não vai ter contato com outras pessoas e você toma as precauções, esse risco de contaminação é reduzido. Em diversos países, né, dentro das linhas de isolamento social, até por entender que existem repercussões emocionais da infecção pela Covid, eles liberaram a pessoa poder sair de casa, fazer uma corrida sozinho ou com a pessoa com quem mora, né, desde que eles evitassem contato com outras pessoas. Então, assim, pensando nessa questão da rotina e tudo, se não dá para deixar a pessoa dentro de casa o tempo todo, se ela começa a ficar muito angustiada, e aí, de novo, a gente começa a ter um risco de crise psicótica por conta dessa situação da infecção e do isolamento, é melhor que você faça um passeio num horário alternativo, que você tome os cuidados de lavar a mão, né, com sabão antes, usar álcool gel, né, e quando voltar, a mesma coisa, lavar a mão, né, a ideia é que você, quando chega em casa, deixa o sapato, deixa a roupa que você usou de forma separada, tá? Não entre dentro de casa com a roupa que você chegou, não entre com o sapato que você chegou passando por dentro de casa, porque aí você tem um risco de contaminar esse teu ambiente. Mas tomados esses cuidados, eu acho que é possível sim fazer essa caminhada e sair de casa, né?
A Josiane Moisés está falando de uma situação interessante, né? Que o filho dela não sai de casa e não ouve notícias. E que por conta disso, ele não está interessado no problema, ele não tem se preocupado muito com isso. Eu devo conscientizá-lo ou não? É, olha, a minha sugestão para isso é conversar. Não, eu vou ser bem honesto, não. Eu acho que a gente não tem que forçar a pessoa a tomar consciência de alguma coisa, né? Eu acho que a gente tem que conversar com as pessoas, tentar trazer as dúvidas quando elas existirem, abordar a mudança de comportamento, mas se ele está bem, se ele continua bem, dentro do mesmo padrão que ele já vinha, eu não imporia, digamos assim, um conhecimento sobre a Covid e suas consequências, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Dentro dos hospitais psiquiátricos estão falando do Covid? Sim, acho que dentro de todos os hospitais está se discutindo isso. Que eu saiba, existem várias orientações em cada serviço sobre como lidar. Eu acho que a principal preocupação, as duas principais preocupações são com os visitantes, porque ali é uma possibilidade de você trazer a contaminação para dentro do ambiente hospitalar, para dentro de uma enfermaria. E uma segunda preocupação é o que fazer com pacientes que são suspeitos ou que já têm o diagnóstico confirmado. Tá? Então, essa segunda pergunta ela é mais delicada. O ideal seria você ter uma estrutura com todo o conforto possível, com todo o respeito possível àquele paciente, mas com isolamento respiratório em relação, e de contato em relação aos outros pacientes, que seria mais seguro para ele e para a equipe. O que vários hospitais têm feito são criar leitos separados, leitos de isolamento dentro da enfermaria para tentar evitar esse contato. Tá? Tá. A Maria de Lourdes está fazendo aqui uma pergunta sobre um paciente que tem 9 anos e diagnóstico de esquizofrenia, né? Só que ele continua agressivo, né? O médico aumentou a dosagem e ele está mais agitado. Eu acho que se você tentou todos os recursos que você tinha à disposição, que você tem capacidade de fazer na sua casa, e mesmo assim o seu filho continua agitado e agressivo, aí vale aquela orientação de entrar em contato com o serviço de referência, tentar a orientação, e nesses casos, eventualmente, aí a consulta presencial, ela vai ser importante. Então, de novo, a gente não pode expor os pacientes e a família, digamos, ao risco teórico, que é a possibilidade de contaminação à Covid, se a gente tem uma situação concreta que a pessoa já está numa crise psicótica, já está desorganizada em casa. Nesses casos, vale mais a pena, de fato, a consulta, se possível online, e se não der resultado, aí você tenta ver o serviço presencial. A Sara está fazendo aqui uma mensagem sobre o Kainan, filho dela, né? E ela está falando da situação do filho tá sendo, que eu acho que é uma situação comum, né? Eu acho que não só o Kainan, mas todo mundo está sendo bombardeado aí por notícias sobre a doença, sobre as suas consequências. Uma orientação que tem sido feita para todos os grupos é de evitar essa exposição excessiva às informações. Tá? Isso já, eu acho que isso é uma questão que já nem é só da Covid, é uma questão sobre a realidade que a gente vive hoje, sobre mídias sociais, né? De você evitar esse contato excessivo, esse excesso de informações, isso aumenta o estresse como um todo. Bom, então, de um modo geral, a recomendação é evitar que as pessoas fiquem muito tempo em mídia social, que fiquem muito tempo ouvindo notícias. Isso, por si só, independente do conteúdo, pode levar digamos assim, a mais ansiedade, a mais angústia. Ponto. Nesse momento atual, em que as notícias têm um tom muito mais pesado e preocupante, isso também vai ter um impacto maior na vida das pessoas. Então, só reforça a orientação de limitar o tempo que a pessoa fica em mídias sociais. Tá? Agora, você tenta evitar, ou ele já evitou, e mesmo assim ele vê uma notícia e fica muito nervoso. E ela está perguntando sobre a questão do SOS. Né? Como eu conversei com a Sara, ela está falando de uma medicação que o médico dela, o médico do filho dela, orientou que ele tomasse caso ele ficasse muito ansioso e angustiado. Aqui segue a mesma orientação que o médico já deu. Você evitou a exposição, mas não conseguiu evitar totalmente, ou ele se expôs a uma notícia que deixou ele particularmente mais nervoso e ansioso. Se você não conseguir
acalmá-lo com a abordagem da conversa, né, da orientação, aí você pode fazer uso da medicação SOS conforme a prescrição do médico original. Tá? Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que tomar o tal do SOS. Tá? Acho que aconteceu alguma coisa aqui no meu vídeo. Não sei se vocês conseguem me escutar. Tá, vou continuar aqui. A Valéria, ela mandou um. Só tô com um problema aqui no meu vídeo, tá? Vocês continuam me escutando? Deixa eu ver aqui. Bom, a gente está quase se aproximando do final do horário da live. Eu confesso que eu não. Tecnicamente, nessa parte eu sou muito ruim, tá? Então eu vou continuar falando e a gente encerra a live, tá? Eu vou tentar responder as próximas perguntas e a gente encerra às 5 horas. Quem tiver pergunta, pode mandar as perguntas, a gente vai tentar responder ao longo da semana também e nas próximas lives, tá? Então eu estava aqui na pergunta da Valéria, né? Um filho dela teve pneumonia no mês passado, teve internado por H1N1, teve ficado 6 dias na UTI e mais 4 na enfermaria. Ele é fumante, ele faz parte do grupo de risco? Eu diria que sim, tá? Possivelmente tem que ver essa questão do quanto que o tabagismo afetou a função pulmonar dele. Na literatura, a gente observou que, em média, até 20% das pessoas com esquizofrenia, sobretudo os fumantes, têm alteração de capacidade pulmonar. Então, as pessoas que têm alteração de capacidade pulmonar, aparentemente, até onde a gente conhece os dados atuais, eles estão em risco aumentado, digamos, não de ter a doença, mas uma vez tendo a doença, de desenvolver formas mais graves. Isso quer dizer que meu filho não pode sair? Não, você tem que tomar mais cuidado com a possibilidade de contaminação dele. Então, ser mais rigorosa nas orientações sobre higiene e todas as orientações de etiqueta respiratória, tá? Pronto, as pessoas responderam aqui que estão conseguindo escutar, né? Tá. Tem alguns agradecimentos aqui. Pessoal, vocês podem mandar, quem tiver mais perguntas, tá? Vocês podem mandar que eu vou tentar aqui revisar se tem algum outro ponto que a gente não abordou. Tá? Como eu falei, hoje especificamente a gente está discutindo a questão do tratamento da esquizofrenia diante dessa pandemia da Covid-19, tá? Mas a gente deve, nas próximas lives, nós vamos abordar alguns outros pontos mais específicos. Eu fico satisfeito que tem muitas pessoas colocando que também tem o outro lado, né? Para muitas pessoas não houve uma mudança no comportamento, né? Deixa eu ver aqui se tem mais algo. E um risco maior. Pronto, parece que voltou aqui a imagem. Sobre deficiência de vitamina D e um maior risco de gravidade com a Covid-19. São dados muito preliminares, tá certo? O que eu diria assim, acho que tem que ter uma alimentação balanceada. Se possível, acho que a Gabriela Cruz vai abordar isso na questão, tentar fazer alguma atividade física, reduzir o uso de cigarro, mas assim, uma complementação de vitamina, a gente não tem evidência suficiente para isso. Tá bom? Assim, acho que a alimentação balanceada, dormir bem, são medidas que têm um efeito, eu diria até maior sobre o bem-estar geral e a imunidade do que uma suplementação de vitamina que muitas vezes tem um risco, tem um custo alto para o paciente e para a família, sem tantos benefícios. Quem tem uma alimentação balanceada, normalmente não precisa fazer suplementação de vitamina, tá? Bom, pessoal, eu voltei aqui online. Eu acho que essa foi a primeira experiência. Eu queria pedir desculpas. A doutora Claudiane ela iria participar da live, mas
Eu acho que eu não faltou aqui uma parte de ligar os botões aqui certos. Eu acho que na próxima a gente deve ter a doutora Claudiane aqui junto com a gente nas próximas lives para poder fazer os esclarecimentos, tá? Eu vou responder essas últimas duas perguntas que tem aqui e depois a gente encerra, tá? Doutor, pessoas com esquizofrenia atrapalham na alimentação porque meu filho não come comida e leite. Assim, a esquizofrenia é uma doença muito complexa. A gente não tem uma única doença. Então, a doença a esquizofrenia especificamente, ela não altera a alimentação, tá? De um modo geral. Mas algumas pessoas podem ter delírios, né, persecutórios que envolvem inclusive a alimentação. Então pode achar que a comida está contaminada, etc. Então, se você tem um delírio que envolve a alimentação, vai ter um impacto na alimentação. Um outro fator que pode levar a uma alteração do padrão alimentar é a medicação. Existem medicações que aumentam o apetite, como a olanzapina, clozapina, quetiapina. Existem medicações que podem reduzir o apetite. Não tanto entre os antipsicóticos, mas alguns antidepressivos. Então, acho que um segundo aspecto a ser considerado, se o teu filho não tem comido, é isso. E um terceiro aspecto são condições médicas, né? Será que ele está com alguma doença gástrica, úlcera? Será que ele está com cálculo biliar? Alguma outra condição que pode levar a uma dispepsia e isso fazer com que ele se alimente pior? Ou mesmo uma condição clínica, né? Então, acho que esses são os três elementos importantes. Se a doença está levando a um quadro que impeça a alimentação pela psicose, se existe uma medicação que esteja interferindo com o padrão alimentar dele, e o terceiro é essa questão da condição clínica, né? A gente às vezes fica muito pensando em esquizofrenia, a pessoa com esquizofrenia é isso e aquilo, e a pessoa com esquizofrenia é uma pessoa como qualquer outra. Ela pode ter desde gastrite até outras condições que também podem afetar o padrão alimentar. Isso tem que ser avaliado. Às vezes a gente deixa passar condições importantes clínicas dos pacientes porque a gente tenta explicar somente pela esquizofrenia, e não é o caso, né? Nesse momento, haveria indicação de oferecer tratamento medicamentoso para diminuir a carga tabágica? Olha, eu acho assim, se o paciente se dispuser a reduzir e a família também conseguir implementar, eu acho que é uma tentativa válida, assim, porque acho que eu imagino, acho que a Gabriela vai falar disso na live dela, que uma das maiores dificuldades das famílias e tudo é que os pacientes fumam muito, né? E se eles querem sair de casa com frequência por conta do cigarro, isso vai levar a uma dificuldade nesse manejo. Se você puder oferecer alguma maneira de aliviar essa vontade, essa necessidade de fumar, isso pode ser útil. Mas, de novo, tem que ver se digamos assim, vale a pena entrar com essa medicação, ou se o paciente tem disponibilidade para isso, e porque às vezes a gente pode forçar uma situação que pode causar mais prejuízo do que benefício, mas eu acho que é uma tentativa válida, tá? Bom, eu estou ouvindo várias perguntas sobre alimentação. Eu vou, então, acho que vou propor que a gente tenha uma live específica sobre alimentação, tá? Bom, pessoal, eu vou acabar aqui, vou encerrar essa live. Eu acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas. Eu queria novamente agradecer a todos que ficaram ligados. A gente chegou a ter mais de 100 pessoas assistindo ao mesmo tempo, né? Acho que é uma primeira experiência. Eu quero pedir desculpas aí por qualquer falha técnica, né? Acho que definitivamente eu não sou uma pessoa de lives e o Presc está aprendendo agora. A gente espera trazer as outras pessoas do Proesc, os outros profissionais. Hoje eu falei um pouco mais de questões ligadas à parte psiquiátrica, mas a gente sabe que o tratamento da esquizofrenia é multiprofissional, é assim que a gente lida com essa questão no Proesc, e por isso que a gente vai, ao longo das próximas lives, trazer os diferentes profissionais da equipe multi, abordando nesse início, porque acho que está todo mundo enfrentando a necessidade de se adaptar a questões que foram suscitadas pela pandemia da Covid-19, mas que a gente também espera que essa live ela possa se perpetuar com o tempo e que a gente possa criar um canal de comunicação com vocês. Eu acho que enquanto academia, enquanto universidade, enquanto serviço do sistema público de saúde, esse contato só aumenta a nossa capacidade das respostas que vocês necessitam. Tá? Então fiquem à vontade de usar esse e outros canais de comunicação do Proesc para buscar orientação, e sempre que for possível nós vamos tentar dar essa orientação para vocês, tá bom? Então, obrigado pela presença, sugestões sobre a live e tudo,
estamos aqui à disposição, tá bom? Um abraço a todos, se cuidem, tá? Sigam as orientações da saúde em relação a essa Covid-19 e vamos em frente que uma hora isso vai passar, tá bom? Muito obrigado.